Olá! Vamos hoje dar uma olhada mais a fundo no que andou acontecendo nos mercados financeiros aqui no Brasil e lá fora. Temos fontes falando da queda do Ibovespa, Selic mantida em 15%, tensões geopolíticas e o que rolou em Nova York. A ideia é tentar destrinchar, sabe, o que está por trás dessa volatilidade toda, principalmente essa Selic parada em 15%, e o tom mais duro do Copom. E as influências externas, claro. Exato. Acho que o ponto central aqui no Brasil foi mesmo a comunicação do Copom. Pois é. Vamos começar por aí, então. O Copom mantém a Selic em 15%, mas o comunicado que veio junto parece que foi o que realmente mexeu com os ânimos, né? Mexeu. E muito. A taxa em si, bom, uma parte do mercado já até esperava que ficasse em 15%, mas a sinalização de que essa taxa deve continuar assim por um período bastante prolongado. Essa foi a frase-chave, né? Bastante prolongado. Exatamente. Isso azedou o humor na hora. Foi um balde de água fria para quem ainda tinha alguma esperança de corte de juros, sei lá, no fim do ano, início do próximo. E aí o Ibovespa sentiu o golpe na sexta. Depois do feriado, caiu 1,15%, foi a maior queda diária em um mês, fechando ali nos 137 mil pontos. Na semana, a perda foi pequena, só 0,07%, mas essa reação pós-Copom foi bem clara. E já tem gente, tipo a XP, falando que corte mesmo só lá para o segundo trimestre de 2026. Pois é, essa projeção da XP, embora pareça distante, Bem distante. ela reflete bem o impacto desse comunicado, sabe? A ideia de juros altos por bastante tempo significa, na prática, custo do dinheiro elevado por mais tempo. Isso desestimula o investimento, o consumo. Freia a economia, né? Exato. A economia vai sentir esses juros altos por mais tempo até a inflação, de fato, convergir para a meta. E aí você viu a bolsa caindo de forma mais geral. Não foi só um setor. Sim, Vale caiu, bancos também. Sim, Vale sente porque tem projetos, dívidas sensíveis a juros. Os bancos sentem porque a demanda por crédito diminui e a inadimplência pode subir. Foi um movimento amplo. Entendi. Bom, então enquanto aqui o Copom, digamos, jogou essa água fria, lá fora em Nova York o clima foi mais misto, né? Índices em direção única, o que estava pesando por lá. Olha, lá fora a gente teve uma combinação de fatores, como sempre. A geopolítica continua no radar, sim, principalmente a guerra no Oriente Médio. Sempre uma fonte de tensão. Com certeza. Teve um certo alívio, mas muito temporário, porque o Trump decidiu adiar por 2 semanas uma decisão sobre um possível ataque ao Irã. Mas alívio temporário. A tensão de fundo continua. E além da geopolítica, o Fed, imagina. O Fed também, e com sinais bem conflitantes, o que é péssimo para o mercado, né? Traz instabilidade. Como assim conflitantes? Bom, você teve o Christopher Waller, um diretor do Fed, soando mais otimista. Ele falou que, com a inflação dando sinais de melhora, talvez um corte de juros já em julho fosse possível. Aí seria uma boa notícia para o mercado. Seria. Só que, ao mesmo tempo, outros diretores vieram pedindo calma, falando que precisam de mais dados, mais tempo, mais paciência para ter certeza que a inflação está controlada mesmo. Ah, entendi. Então um diz talvez, outros dizem calma. Exato. Essa falta de consenso dentro do próprio Fed gera muita incerteza. O investidor fica sem saber para que lado o vento vai soprar, sabe? E aí prefere não arriscar muito. E essa confusão sobre juros americanos, claro, acaba mexendo com o câmbio aqui. Vimos o dólar subindo de novo contra o real, né? Terceira alta seguida, fechou a 5,52,5. Sim, subiu aqui. E o interessante é notar que esse movimento do real foi um pouco na contramão do dólar lá fora. Como assim? O índice DXY, que mede o dólar contra outras moedas fortes, na verdade caiu um pouco nesse dia. Ah, então o dólar perdeu força globalmente, mas ganhou aqui. Exatamente. Isso sugere que a pressão aqui no real veio mais de fatores internos mesmo. Essa percepção de risco maior por causa dos juros que vão ficar altos por mais tempo, talvez um risco fiscal, enfim, o cenário doméstico pesou mais para o nosso câmbio. Faz sentido. Olhando para frente, então, o que temos na agenda para ficar de olho na próxima semana? Bom, na terça-feira sai a ata do Copom. Isso vai ser bem importante para a gente tentar entender melhor os detalhes por trás da decisão e desse comunicado mais duro, ver o que foi discutido ali dentro. Viu os detalhes da discussão, né? Isso. E na segunda saem os índices PMI globais, que dão uma ideia da atividade econômica no mundo.
sempre relevante. Certo. Mas, sendo bem realista, a situação no Oriente Médio deve continuar sendo um fator-chave para o humor do mercado no curto prazo. Qualquer notícia dali, boa ou ruim, pode mexer com tudo bem rápido. Entendido. Então, para resumir, aqui dentro o mercado está digerindo essa ideia de juros altos por um bom tempo, lá fora um monte de incerteza, tanto geopolítica quanto sobre o que o Fed vai fazer. É isso. Perfeito. É um cenário complexo e acho que isso deixa uma reflexão interessante para quem investe, né? Qual seria? Bom, considerando essa combinação de juros que vão ficar altos aqui por um período bastante prolongado, como disse o Cupom, e essa instabilidade toda lá fora, como é que ficam as estratégias de investimento de mais longo prazo? Talvez seja o momento de recalibrar um pouco as expectativas, né? Pensar num cenário de crescimento talvez um pouco menor e com risco um pouquinho mais acentuado. Fica aí a provocação para pensar.